E hoje começamos a meditar, a falar sobre este livro que realmente transformou ainda mais o nosso casamento aqui em casa. Vamos começar com este livro aqui. Eu e o Vini lemos todo ele no ano passado. No ano passado. E lemos juntos. E várias mulheres, durante o período que a gente estava lendo, eu estava indicando e falando, e várias mulheres compraram esse livro e começaram a ler com os seus maridos. Quando eu e o Vini lemos este livro juntos, e a gente lia pela manhã, né? Foi algo que transformou demais o nosso coração, o nosso casamento ainda mais, pelo fato de que aqui dentro traz conselhos segundo a Bíblia, né? Traz casais da Bíblia e conselhos para o homem e para a mulher. E muitas vezes eu e o Vini, o que a gente fazia? A gente lia os dois juntos e daí na hora dos conselhos para a mulher eu lia, na hora dos conselhos para o homem ele lia, né? E ali muitas fichas caíam. E várias, não foram poucas as vezes que nós dois nos pegávamos chorando, em choro, né? Porque às vezes era uma coisa simples que eu tinha falado num dia anterior, né? Por exemplo, teve um dia que falou ali sobre abrir a porta do carro. Que não é o abrir a porta do carro, especificamente. Esse é uma atitude, esse é um ato. Mas o quanto que eu queria nesses pequenos detalhes, esse cuidado nos pequenos detalhes. E eu falei um dia antes e no outro dia de manhã a gente leu sobre isso. Eu disse, entende? É sobre isso. Não é que eu quero que abra a porta do carro. Mas para mim é importante ser cuidada nos mínimos detalhes. Então, nós temos assim uma jornada que começa hoje muito rica. Esse livro aqui, eu tenho certeza que vai tocar no teu coração, assim como tocou no nosso coração. E eu atingi o ápice, né, de conseguir trazer o meu marido junto para lermos juntos. E ontem eu fiz o convite novamente para ele. Eu disse, amor, vamos ler de novo, né? Porque um casal que tá junto, o resultado vem mais rápido. Mas isso significa que o casal que não lê junto não vai vir? O casal que não me acompanhar junto aqui não vai vir o resultado? Não, não quer dizer isso. Mas quando a gente pega os dois na mesma direção, chega mais rápido no resultado. Então ontem eu convidei ele novamente, eu disse, amor, vamos reler novamente esse livro, porque edificou demais o nosso casamento e eu creio que vai edificar o seu também. E hoje, o começo dessas lives é uma introdução. Eu não vou entrar ainda nos casais, né? Vou entrar na introdução aqui, seguindo Deus juntos, porque é sobre isso, né? Um casal buscar juntos. Qualquer coisa que a gente for fazer, qualquer projeto, se cada um puxar para um lado, a probabilidade de dar errado é grande. Então nós precisamos andar na mesma direção. E eu sei o quanto é difícil, o quanto é desafiador, né? Mas o primeiro que se levanta numa casa, levanta uma casa inteira. E eu sei porque eu atendo muitas mulheres e porque eu passei e ainda passo por esse desafio. Nós mulheres temos isso, né? Mais de buscar. E muitas vezes a gente desanima no meio do caminho porque, mas o meu marido não vem junto. Mas o meu marido não vai no culto. Mas o meu marido não faz comigo. Meu marido não ora. A nós cabe a missão de amar e fazer o nosso papel bem feito. Ao Espírito Santo o de convencer. Então, dobra o teu joelho, mulher, e peça. Peça para Deus o que você quer. Abra sua boca e peça o que você quer. E tenha calma, tenha paciência. Porque nem tudo é da noite pro dia. Eu sou prova viva disso. Muitas coisas aconteceram numa velocidade muito mais rápida do que eu imaginava, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos. Mas muitas e muitas vezes eu pensava, poxa vida, né? Que vontade de ir lá e dizer. Mas nós não vamos conseguir convencer. Eu acho que eu já contei aqui pra vocês uma história de um livro, Milagre da Manhã, 2017, acho que foi. Eu nem sei que ano foi aquilo. Tem até no final do livro ali tem escrito a primeira vez que ele leu, acho que foi 2017. E eu passei por muito tempo dizendo, amor, tu precisa ler. O dia que eu li aquele livro, eu disse, meu Deus. Eu disse, amor, tu precisa ler esse livro vai virar uma chave dentro da tua cabeça, tu precisa ler. Tu precisa, eu quero ler, tu precisa ler. E todos os dias eu falava do tal do livro. E ficou ali meses no mesmo lugar. O livro no mesmo lugar. Eu dizia, amor, tu ainda não leu, tu tem que ler. Todos os dias a Nath bancava a chata, falando para ele que ele precisava ler. Até que um dia alguém me pediu emprestado o livro. Eu disse, já estavam pedindo, né? Porque eu fazia muita propaganda dele, nem era aqui nas redes sociais, porque eu nem tinha, acho, na época. Mas eu falava muito dele, porque eu sempre tive
essa qualidade. Eu, né, entendo como qualidade, quando eu sei mensurar, sei medir ela, é uma qualidade, de querer transbordar na vida das pessoas. E de tudo que é bom pra mim, eu quero que o outro experimente, né? E aí, várias pessoas pedindo, e eu dizia, não, eu não posso te emprestar, porque o Vini vai ler. Mas isso ficou uns 3, 4 meses parado, aquele livro lá. E aí, até que um dia uma pessoa me pediu, eu disse, quer saber, eu vou te emprestar. Eu tirei o livro de lá e emprestei e não falei nada pra ele. Deu uns 2, 3 dias depois, ele disse, cadê o livro que tava aqui, eu queria ler. Por quê? Porque eu parei de insistir. E claro que naquela época eu não fazia ideia do que eu faço hoje, não orava como eu oro hoje, não pedia a Deus como eu peço hoje, mas o quanto que nós insistimos, nós mulheres, ficar todo dia cobrando a mesma coisa, e muitas vezes, na maioria das vezes, é inconsciente. Tanto que nesse dia eu disse pro Vini, poxa vida, né? Eu tô há quanto tempo te falando, e agora que não tá mais aqui, tu quer ler. E aí, depois de muito tempo, a gente conversou sobre isso. Ele disse, amor, muitas vezes eu sentia isso, tipo, não vou fazer só porque ela tá me falando. Mas não era pra te provocar, mas era inconsciente, mas dava aquela coisinha assim, não, ela não me manda, né? No fundo, ninguém quer ser mandado por ninguém. Então, dobre o seu joelho e ore e peça a Deus, que eu creio que no tempo de Deus, no tempo certo, há um tempo certo para todas as coisas, mas nós não podemos esmorecer, nós não podemos desistir, porque Deus nos prometeu vida e vida em abundância. E o casamento, andar juntos, isso é o que Ele mais quer. Então, se você crê nisso, se você quer muito que seu marido ande com você, que seu marido ande no caminho de Deus, que seu marido entenda tudo que você está entendendo, não peça a Ele. Peça para quem vai resolver. Peça a Deus de todo o teu coração e tenha atitudes diferentes dentro da sua casa. Não fique todos os dias falando a mesma coisa, cobrando a mesma coisa. Pare de cobrar. Quanto mais a gente cobra, mais eles se afastam. É inconsciente, mas mais eles se afastam. Então, vamos começar essa jornada aqui. Se seu marido vier com você na leitura da Bíblia, na meditação, na leitura desse livro, se você quiser comprar, ou no acompanhamento dessas lives, ele é muito bem-vindo e glória a Deus por isso. Mas se ele não vier, lembre-se que você vai fazer com que esse homem se levante no tempo que tiver que ser. Não fique frustrada, não brigue, porque isso só dificulta e fica mais tarde, né? O processo fica mais lento. Então, acalma o teu coração. Entrega todos os teus desejos nas mãos de Deus, que Ele fará. E tenho certeza disso. E eu sei que não é fácil esperar, né? Eu falo muito sobre perfil comportamental, porque eu sou analista de perfil comportamental, e o meu perfil e o do Vini são opostos. Eu sou dominante e ele é estável. O dominante é acelerado, vai e faz, e o estável é o perfil mais calmo que tem. Então o meu tempo e o do Vini não é o mesmo. E a probabilidade do seu tempo e do seu marido não ser o mesmo também é muito grande. Então você precisa respirar e acalmar. Dá tempo às coisas, mas não pare de plantar. Plante todos os dias no seu secreto, ele não precisa saber, quem precisa saber é Deus, porque é Deus que vai fazer todas as coisas acontecerem. Então vamos para este livro, primeira live deste livro, que dia é hoje? 15 de junho. 15 de junho. Ano passado eu comecei então 9 de junho, o outro livro. Hoje 15 de junho. Oi Bia, querida. Bom dia Elisa, bom dia Paulo Henrique. Sejam bem-vindos aqui. Então vamos lá. Um casal segundo o coração de Deus, edificando um casamento duradouro e amoroso. Eita, casal que eu admiro, hein? Esse casal da Bia aí. Esse casamento da Bia. Nem conheço o marido ao vivo, mas é sobre isso, né? A mulher que tem um relacionamento, que cultiva esse relacionamento, que ama esse marido, ela, por onde ela passa, ela inspira as pessoas através do jeito que ela fala do marido, através da forma que ela leva a mensagem. Bia, te admiro muito, 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 me inspiro muito em ti. Então vamos lá. Antes da gente começar os casais, tá? Porque eu e o Vini, nós fizemos 3 lives aqui em março. 3 lives de aquecimento para a nossa jornada do casamento dos sonhos, lá em março, que está acontecendo novamente, tá? E a gente falou sobre 3 casais. Porém, eu decidi que eu vou falar novamente, tá? Eu não prometo que o Vini vai vir aqui, porque para ele é muito difícil, muito difícil. Ele não gosta de vir aqui, ele não gosta de câmeras, ele não gosta de falar em público, né?
e eu preciso respeitá-lo. Eu sei, eu sempre digo pra ele, mas amor, nós dois juntos, nós somos muito melhores. Eu sei disso, ele também sabe, mas é algo que ele não gosta, então bem provável que eu apareça essa jornada inteira aqui sozinha e tá tudo certo. Né? Eu podia escolher não fazer, porque eu sei que nós dois juntos faríamos muito melhor, assim como fizemos já. Né? Então eu vou trazer aqui novamente esses casais, porque não ficaram salvas essas lives, né? Vocês estão vendo pedacinhos agora, mas as lives não estão aqui no meu feed, então, bom dia, Gabi, querida. Então eu vou retomar esses casais, e semana que vem será Adão e Eva, né? O princípio de todas as coisas. Então vamos lá, antes da gente ir para os casais, eu vou fazer uma breve introdução aqui do que os autores, porque nesse livro, então, não é só ela, né? Não é só a Elizabeth que escreve, que é quem escreveu Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Então, é ela e o Jim, que é o casal, né? O marido e a mulher. Então, antes de começar, certo homem, solicitado a explicar o jogo de golfe, disse com cinismo: jogar golfe é o mesmo que estragar uma boa caminhada. Talvez a pessoa que fez essa declaração tivesse acabado de ter uma rodada ruim, ou talvez não tivesse tentado com afinco ou não achasse o golfe importante o bastante para merecer novas tentativas de melhorar seu desempenho. Seja qual for o caso, a declaração deste homem é claramente uma avaliação negativa do esporte. Infelizmente, há um número cada vez maior de pessoas hoje que têm esse mesmo tipo de atitude em relação ao casamento. O triste é que Deus pretendia que a união de um homem e de uma mulher proporcionasse aos dois a maior felicidade conhecida pela humanidade. Para qualquer ser pensante, fica óbvio que a falha é do mau jogador de golfe, e não do jogo de golfe em si. Da mesma maneira, não é a instituição divina do casamento que é falha, mas o marido e a esposa é que são maus jogadores de golfe, maus parceiros, no que diz respeito aos problemas maritais. Bem, voltando ao nosso jogador de golfe, se ele estivesse totalmente comprometido com o jogo, dedicaria todo o seu esforço para se tornar o melhor jogador de golfe que pudesse ser. Depois, ele apreciaria muito mais o esporte. Da mesma maneira, um marido e uma esposa, se estiverem sinceramente comprometidos com seu casamento, farão todo o sacrifício necessário para manter o relacionamento saudável e gratificante. Muitas pessoas querem ter um bom casamento, mas muitas vezes não querem fazer o que é necessário para se tornarem cônjuges melhores e lidarem com os problemas da vida quando eles surgirem ao longo do caminho. É mais fácil, ou eles pensam assim, conseguir um novo parceiro. Ou basta seguir a maré, fazendo apenas o mínimo esperado para manter um relacionamento conjugal. E aqui eu vou colocar a minha opinião, né? Bom dia, Gabi, querida. Eu tenho atendido muitas mulheres, né, em relação a relacionamento, a casamento. E quantas chegam, mas é que tu não conhece meu marido, porque o meu marido não é fácil, porque isso, porque aquilo, tá aqui. Ninguém disse que seria fácil. Nós precisamos nos dedicar todos os dias. Um pouquinho de cada vez. Não se jogar com sede, né? Aqui ele traz o golfe, e quando eu leio eu me lembro do beach tênis, porque eu comecei a jogar beach tênis e tive que parar, porque eu me lesionei, né? Eu comecei a jogar com o Vini e tava muito bom, é um esporte muito bom, e eu sempre fui, né, de competição, sempre gostei muito, só que eu fui com muita sede ao pote. Eu não dei tempo ao tempo. Eu não esperei as coisas acontecerem e eu estourei meu ombro. Agora que ele tá começando a querer melhorar, mas ele tá frio também, não vou jogar, né? Porque daí chovendo, é no tempo, é na areia. Mas assim é no nosso relacionamento. É o que eu acabei de falar pra vocês. Não queira de todos os jeitos, de todas as maneiras que o seu marido te siga. Vire essa chave de uma hora para outra, porque não vai virar. São passos, são degraus, um de cada vez. É uma construção diária, até que a morte o separe, do começo ao fim. E Deus foi quem criou o casamento. E o casamento, ele é maravilhoso, é uma instituição divina, a primeira instituição. Só que nós, seres humanos, não queremos nos esforçar. Eu falei ontem, acho que foi de tarde, sobre isso, sobre o amor, acho que foi anteontem. Amar quando tá tudo bem é muito fácil.
Amar quando estão viajando, quando estão tudo lá, né, 100%, é muito fácil. Amar é uma decisão. Eu decido amar o meu marido todos os dias, na boa e na ruim, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Quando esse homem mais precisa de mim. Ah, Nath, mas aí tu tá falando que é só eu que tenho que fazer pelo meu marido e ele por mim. Ei, um casamento é um jogo de dois. O jogo de tênis não acontece só com um e a parede. Isso é só treino. O jogo tem que ser, eu bato e tu rebate. Mas enquanto o outro jogador ainda não tá tão bom, eu vou treinando ele. Né? Tem um professor lá no jogo de tênis, no beach tênis, que tá treinando. E o primeiro que se levanta, vai levantar o marido também. Vai levantar a esposa também, se o marido tá aqui. O primeiro que se levanta vai levantar a casa inteira. Acredite nessa profecia, porque é real. Mas leva tempo. Um corredor, ele não nasceu correndo. Ele treina. Treine até se tornar. E por que eu acho que no casamento, que na criação de filhos vai ser diferente? Não vai. Eu preciso ter constância. Somente a constância me levará à excelência. A Prof. Gabi está aqui. Bailarina, atleta, não nasceu dançando balé. É uma constância. Eu preciso treinar. Eu preciso abrir mão de muitas coisas. Eu preciso deixar de hábitos antigos, hábitos de quando eu era solteiro, hábitos de quando eu era um só. Agora eu sou uma só carne com o meu marido. E eu preciso sim, muitas vezes, abrir mão da minha vontade para fazer a nossa vontade. A melhor vontade para a nossa família. Nós temos que entrar em acordo, em comunhão, para fazer o melhor pela nossa família. Mas a gente não pode esquecer que é uma plantação, que é um treino diário. O momento que você parar de treinar, o seu físico para. Olha quantos jogadores que jogavam, né, se aposentaram, e a gente olha e hoje o físico não é mais o mesmo. Por quê? Porque parou de dar aquele estímulo. Então eu cheguei no nível, meu casamento tá top, né, meu marido se batizou, tá indo para a igreja, porque é o meu desejo, era o meu desejo, né? E agora eu relaxo. Não dá. A probabilidade de voltar a ser como era é muito grande. Porque se eu parar de fazer o exercício, a gente sabe pela academia. Não vai 1, 2 dias, já sente. A mesma coisa é dentro de um relacionamento. A gente precisa estar alimentando e treinando todos os dias. Só que não pode ser pesado, tem que ser leve. E como que eu faço para ser leve? Vou relaxando, eu vou me conhecendo, eu vou tendo tempo de qualidade para mim, entendendo quem eu sou e o que eu quero, e aí eu vou buscando. Eu me apoio em ombros de gigantes para chegar lá. Eu me apego a Deus, eu me apego a pessoas certas. Cuidado para não falar do seu casamento para qualquer pessoa. Não fale mal do seu marido para os outros. Fale com Deus. Deus, eu quero isso. Não fale mal do seu marido. Procure as pessoas certas. Porque a maioria das pessoas com quem você se relaciona não tem o casamento que você deseja. E aí você vai lá chorar as pitangas para essa pessoa. E aí essa pessoa vai te dar a opinião dela, referente ao que ela vive. E a probabilidade dela estragar o seu casamento é muito grande. Então, cuidado com quem você desabafa. Cuidado aonde você busca orientação. Busque orientação em qualquer área da sua vida com alguém que você admira, que chegou no resultado que você quer. Porque falar e fazer são duas coisas muito diferentes. Eu quero isso, mas eu não consigo fazer. Como que se eu não consigo fazer para mim, eu vou conseguir explicar, ensinar e mostrar o caminho certo para os outros? É bem difícil, né? Então, casamento é um treino diário. E nós estamos quase terminando já aqui, né? Então, antes de nós começarmos a realmente ler o livro, né? Que é semana que vem, a começar o capítulo Adão e Eva, que é o primeiro casal que aparece aqui, eu vou ler 2 pensamentos que os autores colocaram aqui, tá? Eis 2 pensamentos sérios para vocês ponderarem a respeito. Em 1788, Edward Gibbon, o historiador e autor inglês, terminou o 6º e último volume de agora clássica obra Declínio e Queda do Império Romano. Ele apresenta diversas razões básicas para o colapso do Império Romano. Entre elas, o declínio da dignidade e santidade da família e do casamento. 1788, gente, olha isso. Incluindo aí o problema da taxa de divórcio em rápida ascensão.
Essa razão é visivelmente aplicável à sociedade atual. Então, olha só, né, o declínio da dignidade e da santidade da família e do casamento. Porque quando eu não cuido de um casamento, eu estou desestruturando uma família inteira. Não é só eu que sinto, é todo mundo que sente. Todo mundo que me ama, todo mundo que está ao meu redor, se o meu casamento terminar, vai sentir. Desde os meus filhos, os meus pais, todo mundo. E nós vamos falar sobre isso agora. Gibbon, tem mais uma parte. Em 30 depois de Cristo, de Jesus, o Filho de Deus e Deus em carne humana, disse: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19, 4, 6. Gibbon está certo, pois quando os casamentos se desfazem, isso afeta mais do que apenas um casal. Afeta a família, afeta a família imediata de casa, a família ao redor, a repercussão é sentida na igreja, na comunidade, na sociedade, né, na escola onde seus filhos frequentam, afeta muita gente. E eu falo isso com propriedade porque eu sou filha de pais separados. Eu tinha 10 anos quando os meus pais se separaram e eu me lembro muito forte, porque isso foi uma memória negativa que foi instalada em mim. Eu me lembro muito forte de todas as cenas, de todas as rejeições, de todos os olhares que eu tinha a filha de pai separado. Hoje pode estar mais na moda, né? Mas naquela época, há 26 anos atrás, não era tão comum. E eu me lembro o sentimento que eu tinha. Eu me sentia fora, né, dos padrões, eu me sentia rejeitada. Então, o quanto que isso afeta tantas coisas. Não é só eu decido separar cada uma para o seu lado, tá tudo certo. Não. Eu creio que é muito mais difícil uma separação do que uma restauração. Eu creio que o trabalho é muito maior no momento ali do calor, né? Separa cada uma para o seu lado, tá tudo certo. Mas e o depois? E esses filhos? Que traumas que esses filhos vão carregar para o resto da vida até entenderem e buscarem a cura? Quantas coisas serão bloqueadas nesses filhos e nessa mulher, e nesse homem, nessa família, em todo mundo que rodeia? Por isso vocês, marido e esposa, precisam levar a sério a ordem de Jesus em Mateus 9, 4, 6. O desígnio de Deus para o casamento sempre foi um homem e uma mulher vivendo juntos pelo resto de seus dias. Essa é a intenção de Deus por bons motivos. Um relacionamento matrimonial forte e íntimo é uma fonte perpétua de alegria e bênção, tanto para o casal quanto para todos ao redor. Com isso em mente, vamos examinar os exemplos de vida dos casamentos fundamentais da Bíblia e descobrir o que é necessário para ser um casal segundo o coração de Deus. E a partir da semana que vem a gente começa a examinar esses casais. Bom dia, Aline, bom dia, Viviane, Carlos, sejam bem-vindos. Mas nós temos que entender, queira você ou não, queira eu ou não, isso não sou eu que estou falando. Foi Deus que criou a instituição casamento. E ele disse, homem e mulher se unam. O Adão e a Eva lá foi o primeiro casal, o primeiro casamento que teve. Independente do que a gente acha, essa é a verdade que está dentro da Bíblia. E semana que vem a gente vai começar a descobrir o que é necessário para a gente alimentar esse casamento, para fortalecer cada vez mais esse casamento. Porque é fácil? Ninguém disse que seria. Mas é muito prazeroso quando a gente conquista degrau por degrau. Quando a gente conquista todos os nossos sonhos. Quando a gente começa a viver aquilo que a gente sonhou lá atrás. Cuidem de vocês, cuidem dos casamentos de vocês. E se você ainda não teve o seu momento com Deus, eu te desafio a sair dessa live, dobrar o seu joelho e falar com quem tem o poder de fazer tudo e qualquer coisa que você quiser na sua vida, certo? Um beijo grande e fiquem com Jesus.